quando o Cauê decidiu passar The Warriors, eu fui fazer a pesquisa básica, dei uma olhada nesse livro fantástico na tradução da Dark Side Books, que tá incrível. E para quem não sabe, o The Warriors, o livro, a gente pode comparar ele em importância ao fenômeno do Laranja Mecânica e outras grandes obras que tocam na cultura das gangues urbanas. E é interessante que sempre que a gente fala em gangues, a primeira visão que vem é aquela visão geralmente do noticiário policial, e onde eles são apresentados como monstros, como párias e com adjetivos bastante difíceis, bastante duros de se lidar. E inicialmente o que forma uma gangue são vínculos de camaradagem, de amizade, um senso de pertencimento de pessoas que moram em uma mesma região e que começam a desenvolver um estranho, um peculiar senso de se importar com aquela região, desejarem assumir o controle e fazerem algo, mesmo que esse algo seja um tanto quanto vestir, se uniformizarem de alguma forma, trajarem vestes e símbolos que permitam eles se reconhecerem e pareça quase um uniforme, como se eles oferecessem uma função social. Esse é o ponto que perturba, que incomoda e que sempre toca nessa questão de gangues. Por que aquelas pessoas se vestem de uma forma similar? O que eles estão tentando apresentar para o coletivo? Porque a sociedade entende o uniforme como algo utilizado por um policial, como um paramédico, como um bombeiro. E a gangue, inerentemente, é vista como um criminoso, como uma ameaça, quando em partes é, e às vezes em partes não seja essa ameaça. O filme Warriors é uma ficção ambientada nesse universo das gangues, escrita boa parte durante os anos 70 e ambientado na cidade de Nova York pelo Saul Yurik. O Saul Yurik era assistente social nessa época e um pouco antes ele chegou a lutar na Grande Guerra Mundial e em algumas outras batalhas. Então ele viu o cotidiano daqueles jovens, das gangues, que estão retratadas ficcionalmente no Warriors, bem de perto. Por isso que o livro é um tanto quanto mais cruento, um tanto quanto mais visceral e deliciosamente divertido para se ler. Já o filme captou uma boa parte dessa violência, mas é uma violência de 1979, que às vezes lembra um pouco aquelas coreografias de filme de karatê e outras coisas. A história, o pano de fundo de The Warriors, ele é estranhamente influenciado e baseado por uma história real, um pouco diferente do que é contado no filme. Mas no caso existe um documentário chamado The Ruby Kings, do Sean Nicholson, que foi baseado em um livro chamado Can't Stop, Won't Stop, do Jeff Chan. E esse livro conta como uma gangue de Nova York chamada The Ghetto Brothers, que também eram músicos e até conseguiram gravar um vinil naquela época, começaram um movimento de unirem os integrantes da gangue e proporem uma trégua, proporem uma paz. Mas afinal, por que no final da década de 70 haviam tantas gangues em Nova York? Essa razão era porque o sistema metropolitano de administração da cidade havia ido para o brejo. Os jovens cresceram vivendo uma boa parte dos anos 60, vivendo uma era de um milagre financeiro, e quando chegou a vez deles de se tornarem adolescentes e jovens, eles pegaram uma cidade falida, com as suas instituições sem condições de operarem, e os bairros mais pobres eram um verdadeiro campo de guerra, com prédios caindo aos pedaços, os policiais não adentravam nos bairros, os serviços públicos eram questionáveis. E aos poucos esses jovens, com influência de uma gangue de motociclistas conhecida como Hell Angels, começaram a se inspirar na estrutura desse grupo de motociclistas e começaram a formarem bandos. Bandos que se reconheciam pelos trajes e pelos símbolos que eles carregavam e que pretendiam transformar todo aquele nihilismo, todo aquele vazio, toda aquela falta de esperança em uma proposta política amadora de se responsabilizarem pelo bairro, oferecerem justiça, oferecerem serviços básicos e tentarem garantir a segurança daquele turf, daquele perímetro, daqueles quarteirões.
Invariavelmente, a anarquia reinava, porque os caras que mandavam em 3, 4 quarteirões não se davam com os caras dos quarteirões paralelos, que não se davam com os caras de outro bairro, e assim começavam as brigas, começavam as guerras. O que nós veremos daqui a pouco no The Warriors é um momento onde um cara de uma gangue, ele reúne cerca de bem mais de 10 mil jovens, todos integrantes de gangues, dos mais variados pontos de Nova York, para propor uma grande trégua, num momento extremamente delicado, onde os integrantes de gangue eram superiores numericamente a todo o contingente policial de Nova York. E se eles parassem de brigarem entre si, de guerrearem pelos seus quarteirões, e passassem a se importar em policiarem, tomarem conta dos traficantes, dos criminosos e até mesmo dos serviços sociais, eles assumiriam o controle de toda a cidade. Porém, como toda boa história, como toda boa saga, alguém não exatamente descontente, mas invejoso, belicoso e com desejo de provocar o caos na cidade, mata o líder desse movimento no exato instante do seu discurso, quando ele gritava empolgadamente: "Can you dig it?" Ou "Vocês sacaram?", nas dublagens que a gente assistia do Corujão lá no começo dos anos 80. Alguém aqui é dessa época? Legal, vocês lembram daquela dublagem terrível da Globo, que a gente vai assistir com o som original? E quem era daquela época lembra que a gente, para assistir The Warriors, tinha que ficar acordado até altas horas da madrugada, na maioria das vezes. Se a gente não pegasse no sono, a gente conseguia assistir com uma dublagem tenebrosa, ou ainda depois só se desse a sorte de achar o filme na locadora. E agora, né, como o Cauê sempre gosta que eu fale, tem sempre um paralelo histórico, um paralelo mitológico em cada grande obra da cultura pop. Para quem não sabe, o filme The Warriors foi inspirado em um épico do naipe do 300, do Zack Snyder. Alguém aqui assistiu 300? Ok, a história por detrás de 300 chama-se Anábase. E ela foi escrita em 400 a.C. e conta a história de um jovem guerreiro, de um general chamado Ciro o Jovem, que reúne mais de 10 mil mercenários para depor do trono o seu irmão. Eles vão lutar incontáveis batalhas e vencerão a batalha mais importante para tomar as rédeas do Império Persa. Porém, assim como a gente vai ver no The Warriors, esse Ciro o Jovem, inclusive o nome do personagem que organiza todas as gangues de The Warriors é Ciro, foi inspirado amplamente nele, ele é morto. Ou seja, o seu exército vence lá na Grécia Antiga, porém o líder é morto. E os seus 10 mil mercenários rompem em diversos bandos que começam a guerrear entre si. E um grupo dos mercenários gregos decide voltar para sua pátria amada. Porém, o seu caminho vai ser repleto de guerras, traições e enfrentarão os mais diversos inimigos das mais variadas tribos em todo o seu retorno. É uma história que, se um dia for adaptada para o cinema com os recursos e a tecnologia que a gente tem hoje, pode ser muito mais empolgante que os episódios de 300 parte 1 e 300 parte 2. É uma história incrível. Para a nossa felicidade, vamos assistir uma releitura urbana do universo da cultura das gangues dos anos 70, agora em The Warriors, que é uma adaptação do livro do Sol Yurik, que alguns de vocês foram presenteados, e vocês podem encontrar no site da Dark Side Books. Se vocês gostaram dessa entrada, dessa abertura, não deixem de escutar toda segunda-feira, à meia-noite, na antena0.com, o meu programa que eu apresento junto com a minha esposa, Vox Vampírica, onde a gente sempre aborda temas não só ligados aos vampiros, mas à cultura das gangues, subculturas urbanas, música alternativa, mitologia comparativa e outros assuntos delicadamente obsessivos, compulsivos e de conhecimento clandestino e perigoso. Gratidão e vamos agora, The Warriors! Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir, compartilhe-o com pessoas afins e visite sempre nosso portal www.redevamp.com.